Olá, boa tarde. Foi realizada nesta manhã a terceira audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência. Participantes criticaram a proposta e acreditam que ela vai piorar a economia. O debate foi requerido por parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Trabalhadores vieram acompanhar a discussão na terceira audiência pública para debater as mudanças nas regras da Previdência. A gente hoje mesmo estamos aqui falando com os senadores na comissão para ver se a gente consegue mudar alguma coisa nas pensões. Tem que fazer uma reforma? Tem, mas não só o trabalhador perder, né? E a gente tem acompanhado porque entende que essa reforma não traz emprego como tem falado o governo. Entre os convidados, professores, especialistas no assunto e sindicalistas. Eles alertaram que o déficit efetivo da Previdência é muito menor do que mostram os números do governo, porque o cálculo não leva em conta a DRU, desvinculação de receitas da União, e as renúncias fiscais. O Brasil abriu mão de 925 bilhões de reais destinados à Seguridade Social, dentre PIS, COFINS, PASEP, contribuição sobre lotéricos, contribuição sobre lucro líquido, etc. Isso é uma renúncia expressiva. No site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, está listado lá as 500 empresas que devem 116 bilhões 876 mil e 53 reais e 42 centavos. Só a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília deve ao INSS 136 milhões 293 mil 973 reais e 24 centavos. O ex-ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rossetto, chamou a atenção para o impacto da recessão na arrecadação previdenciária. Segundo ele, a redução de benefícios prevista na PEC vai agravar ainda mais a crise econômica e ampliar a desigualdade social. É aceitável que este povo mais pobre, que a ele caiba sustentar este ajuste fiscal em nome do quê? De reduzir a capacidade de consumo do mercado interno, de reduzir o consumo nas cidades, nos municípios, retirando renda direta, que dinamiza a economia. Esta política, na minha opinião, não só ela é injusta, ela é perversa, mas como ela aprofunda a recessão do país. Outros debatedores seguiram na mesma linha. Mais de 70% dos municípios brasileiros estariam fadados ao fracasso, estariam fechando as portas se não fossem os benefícios da Previdência Social. A quem interessa desvalorizar a Previdência? E se há uma desvalorização da Previdência, quem é que vai garantir que os novos segurados venham a se integrar à Previdência, venham a se inscrever à Previdência, se o próprio governo diz que é uma coisa que está falida? Foram anistiados todos os impostos de petrolíferas estrangeiras. Inclusive, na época, eles não precisavam nem pagar aquele bônus na hora da privatização. Então, PIS, PASEP, COFINS, CSLL, que era chamada de MP de 1 trilhão. Pai. Então, isso sim é privilégio. Considero também a reforma assim penalizadora, né? Vai judiar do povo simples, pobre, necessitado, daquele que mais precisa da proteção social. É um absurdo absoluto. A repórter Dinalva Ferreira, que acompanhou a audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência, tem mais informações sobre o debate de hoje de manhã. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde, André. Olha, durante o debate, vários senadores se mostraram preocupados e questionaram o relator, senador Tasso Gereissati, sobre a possibilidade ou não de fazer mudanças no texto. O relator tem dito que deve manter o texto como veio da Câmara e que eventuais mudanças seriam incluídas em uma nova proposta, ou seja, na PEC paralela. Os senadores alegam que incluir as mudanças na PEC paralela pode fazer com que essas mudanças não aconteçam, porque a proposta ela pode demorar muito a ser votada ou até ser engavetada. O relator senador Tasso Gereissati disse que a intenção é corrigir injustiças sociais, mas ele ainda não sabe como isso será feito.
A sensação que eu tenho é que todo o esforço está sendo feito para evitar que sejam feitas mudanças no relatório que veio da Câmara. Isso é um desrespeito a todos nós, senadores, e é um desrespeito ao que representa esta Casa do ponto de vista político e institucional. Eu tenho um parecer daqui do Senado que diz que supressão não obriga a voltar à Câmara. Não sei se é esse o entendimento também de Vossa Excelência. Aquilo que puder ser feito por supressão e por adição, que o nome técnico não é PEC paralela, se for possível nós chegarmos a um bom texto desta maneira, procurarei fazer desta maneira. Vossa Excelência apresentará um relatório, uma PEC paralela. Sabe quando ela vai ser votada na Câmara? Nunca! Evidente que nós vamos fazer o esforço necessário e obrigatório de corrigir qualquer injustiça social que haja, principalmente na base da pirâmide. Mas, infelizmente, não posso lhe dar esse compromisso. E daqui a pouco, às 14h, tem mais uma audiência pública. Os senadores vão continuar ouvindo especialistas no assunto e sindicalistas. É com você, André. Obrigado, Dinalva. Uma das grandes mudanças propostas na reforma da Previdência é a maneira de calcular o valor da contribuição do servidor público federal. Veja como esse ponto está no texto aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora está sendo analisado pelos senadores. Como ficará a contribuição dos servidores públicos federais ao regime próprio previdenciário, de acordo com o texto aprovado na Câmara dos Deputados? O desconto no contra-cheque do servidor para a Previdência ajuda no pagamento das aposentadorias. Hoje, o valor abatido equivale a 11% da remuneração. Só há diferença entre quem está vinculado ou não ao regime de previdência complementar. A opção da migração do regime próprio da Previdência Social para o RPC pôde ser feita até março deste ano pelo servidor que entrou antes de 2013 no serviço público. Com a proposta, surgem 8 alíquotas. Até o teto do INSS, os percentuais são os mesmos que valem para a iniciativa privada. Depois disso, eles sobem progressivamente para o servidor público federal, que recebe até R$ 39 mil. Sobre a parcela que exceder esse valor, a contribuição é fixa, de 22%. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou hoje a criação de 2 frentes parlamentares. Também foi aprovado o projeto que cria o programa de certificação do artesanato brasileiro. Para receber o certificado, o produto deverá primar por autenticidade e qualidades técnica, formal e estética, representatividade cultural da região e adequação ambiental e social do processo de produção. A expectativa é de que traga ganhos ao artesão, ao comércio, ao turista e à promoção da cultura local. Por meio da emissão de certificados, o artesão será estimulado a melhorar a qualidade do produto oferecido e do processo de produção. Isso terá impactos econômicos positivos, já que haverá maior agregação de valor aos produtos, o que se refletirá positivamente na renda dos artesãos e na atividade econômica das regiões onde vivem. Além disso, a certificação dará aos turistas que adquirirem os artesanatos a garantia que estão comprando produtos de qualidade. Foram aprovadas ainda 2 novas frentes parlamentares. Uma em defesa da estrutura logística da região norte e outra que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região conhecida como Matopiba, com características ambientais, econômicas e sociais em comum. Essa região que é formada por 337 municípios, que ficou conhecida como Matopiba, responde atualmente por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. A Frente Parlamentar institui, cuja instituição estamos analisando, contribuirá para o aprimoramento da legislação federal voltada para o desenvolvimento sustentável dessa região. Na busca da gente construir portos, aeroportos melhores, mais amplos, ferrovias, hidrovias e assim sucessivamente. Então, a expectativa é muito positiva no que diz respeito à união
não é, as forças políticas da região norte, desses 7 estados, quem sabe mais um pouco do Maranhão, a região amazônica, digamos assim, pega um pedaço do estado do Maranhão, um pedaço do Mato Grosso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu nesta terça-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com líderes partidários. O tema da reunião foi a revisão do Pacto Federativo. A reunião com o ministro Paulo Guedes durou cerca de 4 horas. Pela manhã, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu na residência oficial governadores para também tratar dessa revisão do Pacto Federativo. Essa é uma reivindicação antiga de governadores e prefeitos. O fim da Lei Candir e a partilha da cessão onerosa e do Fundo Social do Pré-Sal com estados e municípios estão entre as mudanças previstas. Ao fim da reunião com Paulo Guedes, Davi anunciou que já tem uma minuta do novo Pacto Federativo. Os senadores participaram, tiraram as dúvidas e a gente já tem, por parte do governo, uma minuta do novo Pacto Federativo que vai conciliar com as teses construídas pelos senadores. Serão 4 ou 5 emendas constitucionais, já com a sessão onerosa já está tramitando. Eu quero informar para vocês que o relator da matéria, o senador Cid Gomes, já vai apresentar o seu relatório amanhã na comissão e a gente já acordou com todos os líderes de votarmos a emenda constitucional da sessão onerosa na semana que vem. São 2 eixos a proposta. A primeira é a flexibilização orçamentária, em que o governo vai sugerir a desvinculação, a desobrigação, né, e a desindexação. São 3 coisas que o governo vai querer na flexibilização dos orçamentos públicos, seja a nível municipal, estadual e federal. O segundo eixo da proposta é a transferência de receitas e de recursos para estados e municípios. Então, nós temos, no primeiro momento, a cessão onerosa. A cessão onerosa vai distribuir 21 bilhões para estados e municípios, 10,5 para estados, 10 bilhões e meio para estados, 10 bilhões e meio para municípios. Vai transferir também os recursos do Fundo Social. Começa com 30 e termina em 70, a partir do próximo ano. Como a reunião com o ministro Paulo Guedes só terminou no início da noite, a ordem do dia para votações de projetos no plenário foi cancelada. Ficou para hoje a análise da medida provisória da liberdade econômica, que é o primeiro item da pauta. Editada para facilitar a abertura de empresas, a MP também trata de mudanças na legislação trabalhista. Os senadores precisam aprovar a MP até o dia 27 de agosto para que ela não perca a validade. O Senado recebe a exposição Olhares, Expressão e Realidade na Ponta do Lápis. O artista é um dos funcionários da limpeza do Senado e o evento foi prestigiado. Retratar a realidade na ponta do lápis é o dom de Wallace Silva. Autodidata, ele transforma rostos, expressões e os efeitos do tempo em obras de arte. Na exposição Olhares, Expressão e Realidade na Ponta do Lápis, o artista passeia por personalidades e pessoas comuns que cruzam seu cotidiano. Procuro retratar mais pessoas com mais características, né? Com pessoas mais vividas, né? Eu tenho por exemplo, o meu quadro do indiano, por exemplo. Ele é um trabalho que assim, a maioria das pessoas que vê, elas logo percebem as rugas, né? Então é esse impacto que eu procuro causar na minha arte, para que a pessoa veja o meu trabalho e reflita sobre a vida, por exemplo, né? Sobre o tempo. O tempo a gente está sujeito ao tempo, e a arte ela tem esse poder de fazer a gente refletir, pensar sobre a gente de forma introspectiva e também interpessoal, pensar sobre a sociedade, sobre as questões sociais atuais. Os trabalhos de Wallace já foram premiados no Salão de Artes em Riachuelo e a mostra em cartaz no Senado já é a 4ª do artista. Além de desenhista, ele é estudante de psicologia e trabalha como auxiliar de limpeza no Senado para pagar os estudos. A capacidade que ele tem de perseverar na arte é a capacidade que ele tem de perseverar na vida. E é por isso que ele já é um vencedor e a gente sabe que logo em breve será ainda mais vencedor. Parabéns para o Wallace, sem dúvida um grande talento. Pintar esses quadros com tanta perfeição é um hiperrealismo, né? A gente consegue ver a expressão das pessoas, olhar dentro do olho das pessoas nesses quadros. Sem dúvida nenhuma, com muito êxito, muito talento, e tomara que ele continue aí arrebentando, fazendo essas obras maravilhosas que a gente está podendo apreciar. Temos que estimular
a exposição desses trabalhos, até para mostrar que nessa casa nós temos artistas com talentos que pode contagiar o trabalho dos senadores. Menino que é um servidor aqui da casa, da limpeza, tem 27 anos, faz psicologia, é esforçado e tem esse dom é divino. Vivi muito tempo como artista anônimo, né? Então essa exposição para mim é sensacional. Vale a pena conferir. A exposição está aberta ao público até o dia 23 de agosto no espaço Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal. A reforma da Previdência pode ser aprovada aqui no Senado até o início de outubro. O senador Cid Gomes é contra a matéria e fala sobre o assunto na entrevista de hoje. Olá, a reforma da Previdência chegou ao Senado e hoje nós vamos conversar com o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, quando a reforma da Previdência do governo Bolsonaro chegou ao Congresso, o senhor disse que ela era ainda pior do que a do governo Temer e que mudanças no BPC, benefício de prestação continuada e aposentadoria rural eram inegociáveis. Os dois pontos foram alterados em relação à proposta original. Quais as principais críticas ao projeto agora? Bom, é importante que a gente diga, tenta-se fazer ou se colocar a reforma da Previdência, ou a reforma da Previdência, como a solução de todos os problemas nacionais. Pode ter certeza que não será. Pode ter certeza que não será. Não vai acontecer nada no país depois de aprovada aqui a reforma no Senado Federal. E, portanto, toda essa angústia, toda essa ansiedade do dito mercado para que o Senado aprove do jeito que veio da Câmara, isso, a meu juízo, não deve ser aceito como uma verdade absoluta. É importante que o Senado não deixe de cumprir o seu papel, que é aprimorar. Reforma da Previdência, reformar a Previdência, é algo realmente necessário. Agora, que reforma você vai fazer? Acompanhado de que outras iniciativas o governo vai encaminhar a solução dos problemas? Isso é que tem que ser discutido. Você impor sacrifícios para trabalhadores rurais, para pessoas que recebiam ou recebem um auxílio social, que isso não é nem aposentadoria, quando completa mais de 65 anos e nunca teve a oportunidade de trabalhar, como é a vida, infelizmente, de milhões de brasileiros. E você ainda mexer com essas coisas, dos mais pobres, dos mais miseráveis desse país, é algo realmente inadmissível e a Câmara já cuidou de retirar boa parte, ainda ficaram resquícios que o Senado, a meu juízo, tem que aprimorar. Agora, repito a você, eu acho que é necessária uma reforma da Previdência, e você bem disse, o Ceará vem fazendo, porque a Previdência ela deve existir em função do que os técnicos chamam de cálculo atuarial. O que é isso numa linguagem simples? A pessoa tem previsto um certo tempo de trabalho, de capacidade de trabalho, tem uma previsão média, que é a estatística, os censos estão sempre atualizando isso e, graças a Deus, a humanidade como um todo tem aumentado a expectativa de vida, tanto de homens, mas principalmente até de mulheres, que estão vivendo muito mais do que os homens. E o que o Brasil era, por exemplo, há 50 anos atrás, uma pirâmide de faixa etária, muito jovem, muita criança, muito jovem, uma faixa mediana importante de trabalhadores contribuindo e uma ponta da pirâmide estreitinha com pouca gente que recebia, né, nesse modelo que é o Brasil, de que quem está trabalhando contribui para pagar quem está na inatividade. As coisas têm mudado, essa pirâmide está se achatando e a estimativa é de que a nossa expectativa média de vida para mulheres já ultrapassa 75 anos, para homens já está na faixa de 70. Então, é necessário que se permanentemente sejam refeitos esses cálculos e se adapte a Previdência para que esse sistema seja sustentável. O atual sistema, ele atende um perfil populacional que não existe mais. Né, para o atual perfil da população. A já vem mudando. Se você lembrar aí, a Dilma fez alguma reforma na Previdência, o Lula fez alguma mudança na Previdência, o Fernando Henrique fez mudança, né, na Previdência, a cobrança de contribuição dos aposentados, tudo isso vem sendo feito como remendo para que a gente possa diminuir aí num cômputo
assim, estrito senso de só analisar a contribuição, diminuir o rombo da Previdência. Só que outras medidas que foram implementadas no Brasil também já ao longo de décadas foi instituir contribuições que são direcionadas de uso exclusivo na assistência social, na Seguridade Social, na Seguridade Social, que compreende assistência e aposentadoria. Então, se você pegar essas outras contribuições, somar a contribuição dos que estão em atividade e hoje a cobrança dos que estão inativos, há uma polêmica, né? Se há déficit ou se não há déficit. E realmente hoje eu creio que há, porque o Brasil nos últimos anos desempregou muita gente. Então, quanto menos gente trabalhando, menor a contribuição e maiores os gastos da Previdência, porque vai ter que pagar o salário-desemprego, o auxílio-desemprego. Né? Então, nós temos um problema na economia do Brasil, né? E ela não se resolverá só com a reforma da Previdência. Então, em suma, a reforma da Previdência é necessária. É essa a reforma do Bolsonaro? Penso eu que não. Ela já foi alterada, mas a minha defesa aqui no Senado é de não me submeter a esse pensamento que parece assim uma coisa imposta de cima para baixo, que a gente tem que fazer aqui em 65 dias, não pode passar nem um dia a mais, porque tem que entregar logo isso para o mercado. Eu acho que a gente está podendo aí, com a responsabilidade de mexer com o destino, com a vida de milhões de brasileiros, e a gente não pode fazer isso de forma assodada, muito menos nos privando de poder contribuir, né? Poder dar sugestões, poder aprimorar e poder ampliar o debate. E trabalhar com a ideia de uma PEC paralela que contemple essas melhorias. Isso é uma enganação. Isso é uma enganação. Como a gente diz lá no Nordeste, a história é para boi dormir. Por que já não veio a inclusão de estados e municípios do governo, da Câmara dos... Primeiro, não veio do governo federal. Aliás, vinha alguma coisa do governo federal. A Câmara cuidou de tirar tudo, passaram um pente fino, tudo que fazia referência a estados e municípios, eles tiraram. Qual era o propósito? E a gente, quando vai ver, os líderes, a maioria dos líderes, são oposição aos governadores e estão querendo submeter os governadores a um desgaste de terem que mandar para as suas assembleias legislativas. Quer dizer, eu acho que o país é muito mais do que isso, né? O país é muito mais do que isso. Você fazia aqui uma PEC paralela, aprova o projeto que veio da Câmara, faz uma PEC paralela, manda para a Câmara e a Câmara engaveta, porque já demonstrou claramente que não tem o menor interesse, ao contrário, é textual em dizer que não quer fazer alteração em estados e municípios. Não é por nenhuma outra coisa que não seja essa motivação. São contra os governadores e querem que os governadores se submetam a algum desgaste, a algum sacrifício de aprovação popular. Então o senhor acredita que... eu penso o seguinte: a gente não pode se furtar, o Senado não pode se furtar, o Senado não tem o direito... atenta contra a nossa legitimidade de mandato, atenta contra a expectativa que a população, no seu todo, né, tem do Senado Federal, de que ele possa aprimorar o projeto. Aprimorar o projeto, a meu juízo, é torná-lo o menos injusto possível num país que já é extremamente injusto. O Brasil é um país extremamente injusto. Nós vivemos uma recessão. E eu ando agora com um gráficozinho no telefone celular para mostrar para as pessoas. A indústria no Brasil, aos frangalhos. Todo dia se fecha uma indústria. O comércio não tem uma rua importante de uma cidade brasileira que você não passe por ela e tenha a tristeza, a dó de ver 30%, 40%, 50% dos imóveis fechados, disponíveis lá para aluguel. Lá em Fortaleza tem a Monsenhor Tabosa, que é uma avenida turística e tal, mais da metade dos imóveis estão lá com placas alugas, porque fecharam negócios que tinham lá. Os serviços agora sofrendo também, foi o setor da economia que demorou mais a reduzir a sua atuação, mas nos últimos meses tem tido um crescimento negativo, tem decaído. E quando a gente vê o lucro dos bancos, todo trimestre eles batem recorde. Agora, nesse último trimestre, foram 20 bilhões de reais. Se a gente comparar com 2007, 5 bilhões de reais. Então,
Eles estão lucrando hoje, o país em absoluta crise, em recessão, 5 vezes mais do que lucravam há 12 anos para trás. Então, esse país não está o país como um todo em crise. A economia que está virada em prejuízo de quem trabalha e quem produz, provocando desemprego, né? Provocando estagnação econômica, porque nenhum brasileiro que tem algum capital vai se arriscar a montar um negócio, podendo aplicar no mercado financeiro, e os bancos lucrando cada vez mais. Então, para mim, uma reforma para o país deve mexer com a Previdência, deve mexer com a tributária, mas é fundamental que ela inverta a lógica do governo, em vez de apoiar a atividade de especulação financeira e permitir esses lucros astronômicos e recordistas, apoiar a produção e apoiar o trabalho. Mas o senhor acredita que há chance dela ser alterada no Senado? Porque o acordo de líderes já foi selado, né, e caminha na direção oposta. Muito bem. O presidente Davi Alcolumbre, ele tem tido uma postura que eu tenho feito sempre referência positiva, de humildade, né, porque é prerrogativa dele, presidente, fazer a pauta, mas ele tem semanalmente reunido os líderes e elaborado uma pauta sempre em comum acordo. Agora, nem sempre os líderes refletem exatamente o pensamento da totalidade do Senado, né? Você tem partidos que têm 10 senadores, ou 12 senadores, ou 13 senadores, e está lá um líder. E a gente já teve várias matérias que o colégio de líderes, vamos dizer assim, acordou de forma até unânime, às vezes um falta, né? E o plenário entendeu diferente, e quem fala, no final das contas, é o plenário. Essa questão da Previdência e a urgência de se votar, repito, tem sido imposto como uma verdade absoluta, né? Como se o Brasil tivesse precisando de um último fôlego e esse fôlego seria dado por uma aprovação rápida da Previdência. Primeiro, a gente tem que desmistificar isso. E eu repito a você, não vai acontecer nada 1 mês, 2 meses depois que a Previdência seja aprovada. Por quê? Porque a Previdência, ela não mexe para trás, né? O que podia ter mexido para trás já foi feito, que é o aposentado contribuir. Esse acaba mexendo para trás, mas agora vai ser para frente. Então, se existe hoje um déficit na Previdência, esse déficit ele não vai diminuir, ele vai, ao longo do tempo, crescer menos, né? Então, de impacto para a nossa economia, para o dia a dia, é zero. Repito a você, então, só isso já nos dá argumento, né, para que a gente possa discutir mais. Não vai mudar nada. O impacto, fala-se em 1 trilhão, agora baixou para 900 bilhões em 10 anos, mas no primeiro ano, mesmo no cálculo deles, que é um cálculo duvidoso, eu já pedi formalmente, mas nunca me mandaram, não sei por que não dão transparência a isso, mas no dizer deles, no primeiro ano vai ser milhares ou poucos milhões de reais, o que de fato não vai alterar em nada um déficit previsto para esse ano de 130 bilhões de reais, né? Eu estou falando só do orçamento da União. Então, não é verdade que o Brasil vai ter, com a reforma da Previdência, a solução de todos os seus problemas. O Brasil precisa resolver vários problemas e, nessa questão, é fundamental que a gente equalize. Uma hora é pedir um sacrifício da classe média, do trabalhador e tal. Outra hora é pedir um sacrifício dos banqueiros, né? Então, só é confiável e só terá o meu apoio razoável se enfrentar todos os segmentos e até de forma que eu considero justa, que é pedindo um sacrifício maior de quem ganha mais e não de quem já está aí sofrido, desempregado e sem perspectiva. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, sobre a reforma da Previdência. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.